A paz do Senhor, irmãos, igreja, graça e paz do Senhor aos nossos corações, a você que está na internet, nos acompanhando pela multimídia, aí, pela tecnologia, receba do meu coração o meu abraço e que Deus esteja na sua vida sempre, sempre, sempre. Eu gostaria também, quero agradecer por estar aqui na escala desse mês, e agradecendo ao pastor, nosso amado pastor, por esse privilégio, por esta alegria. Também gostaria de agradecer pela sustentação em oração. Temos passado por algumas dificuldades de saúde, problemas, reuniões da denominação, da ordem dos pastores também, às vezes 3, 4 reuniões na semana, e é o motivo de, às vezes, nós não estarmos aqui, e isso vai acontecendo também problemas de saúde, exames. Ontem mesmo estava lá 4h30 fazendo exame no centro da cidade, e as pessoas, você não veio no casamento. Meu coração estava aqui, porque eu queria estar aqui, dar um abraço na Cleide e no Chicão, no Francisco, mas eu saí de lá muito cansada, não foi possível. Mas, irmãos, em tudo nós devemos louvar ao Senhor, porque Ele é o dono da nossa vida, é Ele que nos conduz. O fato de, às vezes, nós não estarmos aqui não quer dizer que nós estamos olhando vitrine, passeando nas praias, fazendo coisas diante da televisão, que nós nem temos tempo para isso. Quero também comunicar, hoje mesmo, após o culto, após o almoço, estarei indo para o Caju, para um sepultamento e depois uma cremação de uma pessoa querida da Ordem dos Pastores, e eu fui incumbida de estar ali. Peço aos irmãos que estejam orando por nós. No dia 23 a 26 deste mês, na próxima semana, nós estaremos na Igreja Batista da Fundação, realizando a 19ª Assembleia da Convenção Batista Carioca. Precisamos muito das orações dos irmãos e também da presença. O pastor nos autorizou a estar aqui à frente na quinta-feira, principalmente, quando haverá a eleição. É um momento muito importante, porque nós temos trabalhado muito com o pastor Fraga e toda a ordem dos pastores nesse período turbulento que nós passamos aí na Convenção Batista Carioca, que é a nossa referência de denominação, e as coisas estão caminhando, graças a Deus, bem. O plano cooperativo está subindo, mas tem gente que já está interessado, mas o Senhor vai dirigir quem vai estar lá dirigindo. Precisamos da oração. Pastor Fraga precisa do nosso apoio por mais esses 2 anos para dar continuidade nos projetos que já foram começados há alguns meses, 6, 7 meses, e Deus tem direcionado esse trabalho naquela equipe, grupo de trabalho no Colégio Batista Xepa. Irmãos, bênçãos que Deus tem derramado, porque muitos joelhos que não se dobravam estão se dobrando ao Senhor, e o Senhor está dando vitória. E Deus precisa continuar nos abençoando. No dia 27, no próximo sábado, nós teremos o Estação Mulher, 17º Estação Mulher, na PIB do Leblon, ali no Pastor Isaías, a pastora Sirlene, às 9h da manhã. Estaremos recebendo ali a nossa preletora, a irmã psicóloga clínica Lúcia Cerqueira. Ela é esposa do pastor Sócrates, que é o nosso executivo nacional, e ela estará falando sobre inteligência emocional no desenvolvimento pessoal. Como é que está a sua inteligência? Não é? Sua inteligência emocional no seu desenvolvimento diário, na sua vida pessoal. Esteja ali, e logo após nós teremos um almoço comunitário gratuito para você, para a gente se confraternizar ali.
A inscrição, porque nós vamos distribuir uns mimozinhos, custam R$15 apenas para o custo, alguma coisinha que a gente precisa comprar. São muitos assuntos, mas já vi que no dia 28 temos almoço comunitário também aqui, e vai ser uma bênção, e nós louvamos a Deus por todas essas oportunidades que o Senhor tem aberto à sua igreja aqui na terra, para proclamar o seu evangelho e andar na sua presença como é a sua vontade, e Ele espera isso de nós. Irmãos, nós vamos falar, eu acredito que hoje seja o último domingo de maio, a respeito de família, né? Porque próximo domingo é maio? Não lembro. Ainda tem, né? O último domingo. Mas nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu fiquei pensando, o que eu vou falar sobre família? É muito difícil falar sobre família, sabia? Principalmente quando a nossa família não está toda aqui dentro, não é? Abraçada conosco. É difícil. Mas na palavra do Senhor, há promessa para a minha família também. Há promessa para a sua família. E nós vamos meditar no Senhor, no maior projeto de Deus. E nesse maior projeto de Deus está a sua família. Você crê nisso? Eu creio. O maior projeto do Senhor está inserido a sua família. Quem ama a família? É muito fácil dizer, eu amo a minha família. Mas, infelizmente, nós ouvimos pessoas dizerem, eu não gosto da minha família. Minha família é isso, minha família é aquilo, minha família não dá alegria, minha família só dá tristeza. Mas o normal é que nós amemos nossas famílias, sejam elas tortas, cheias de deslizes, cheias de problemas, de dificuldades, nos trazendo dores, nos trazendo tristeza, mas o normal é que nós amemos essa família. Essa família problemática é a família que mais nós devemos amar. E a família é o melhor relacionamento, irmãos, que podemos ter neste mundo. O marido, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, eles preenchem nossa vida. Eles preenchem a nossa vida. Umas com afetos, com carinhos, com presentes. Outros nos trazem problemas, nos trazem dificuldades, nos trazem às vezes tristeza. Mas foi Deus que te deu esta família. Como pastora, Deus dá uma coisa problemática para nós? Nós vamos ver. Irmãos, nós não amamos nossa família porque elas são perfeitas. É muito bom amar alguma coisa perfeita. Alguma coisa que veio sem defeito nenhum. Isso é maravilhoso, não tem problema nenhum, nós temos que amar. Mas difícil é amar aquele que veio com problema para a nossa família. Neste mês de maio, nós vimos muitas comemorações. Jantares, encontros, famílias almoçando, às vezes membros de famílias que não se viam há um ano, mas que no Dia das Mães, no mês de maio, se reuniram, marcaram um encontro, dividiram as contas, foram para o restaurante comemorarem o Dia das Mães, o Dia da Família. Deus, irmãos, instituiu a família como criou Eva, como ajudadora de Adão. Ouviram? Deus criou Eva como ajudadora de Adão. E os mandou frutificar, ter filhos.
E em toda a Bíblia há registro, irmãos, sobre família e em seus vários papéis, em suas várias responsabilidades importantes para este mundo. Logo, irmãos, nós podemos concluir que a família faz parte do plano do Senhor desde a criação do mundo. A sua família faz parte. Por isso que quando nós dissemos o tema, no maior projeto de Deus está a sua família. No maior projeto de criação do homem, da mulher, da natureza, está inserido a sua família. E é motivo de nós darmos glória a Deus e aleluia. A família é a base da igreja, é a base da sociedade. E por essa razão é também a instituição mais atacada por Satanás. Ao olharmos para a situação das famílias atuais, nós conseguimos enxergar, infelizmente, o êxito do inimigo, o êxito de Satanás e a fragilidade nos relacionamentos familiares. Infelizmente, e até mesmo, às vezes, dentro das nossas igrejas. São comuns nós vermos, irmãos, lares sem função nenhuma, sem propósito nenhum. Só existe ali o esqueleto de uma família que é, para a sociedade, um pai, mãe, filhos, mas que a função dela nada tem para a sociedade, nada tem para o conjunto da família, nada tem para a igreja. E isso é triste. Nesta semana, na segunda-feira, eu estive em outra clínica fazendo exames. Enquanto eu esperava a minha vez, lá havia uma televisão e passava uma reportagem sobre os 10 anos em que a CNJ, o Conselho Nacional de Justiça do Brasil, comemorava 10 anos de realização de casamentos homoafetivos. Nós estamos vindo para a igreja, orando, lendo a Bíblia, nós estamos, às vezes, reclamando da nossa família, às vezes nós estamos abandonando nossas famílias, mas o mundo já está comemorando aqui no Brasil a justiça, 10 anos de casamentos homoafetivos. Quem sabia disso? Eu soube pela jornalista e pela reportagem. E lá estavam casais de mulheres, formados por mulheres, casais formados por homens, soltando fogos, rindo, alegres, felizes da vida, porque foram constituídos pela lei como uma família. Será que este foi o propósito de Deus para a família, para o século 21? Não, não foi. Para nenhum século do mundo, da existência do homem, este não foi o método, este não foi o plano de Deus para as famílias. Embora, irmãos, que a natureza, a família, a humanidade estejam maculados pelo pecado, continuam tendo grande valor, um meio assim de expressão da glória de Deus e do seu amor à raça humana. Embora tudo isso que está acontecendo, que nos afeta espiritualmente, que nos afeta, nos fere, faz-nos chorar, faz-nos entristecer, mas existe ainda o plano de Deus, que foi formado lá no Éden, para a minha família e para a sua família, para a família da igreja. Abra suas Bíblias, Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. Gostaria que os irmãos da multimídia, que estão sempre atentos ali, já estão apostos. Gênesis capítulo 1, versos 26
versos 27 e 28, e logo em seguida o Gênesis 2, 7 e 8. Irmãos, tragam suas Bíblias de papel para a igreja. Não que eu seja contra, mas para a igreja é muito importante trazermos a Bíblia física. Diz assim a palavra do Senhor: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Capítulo 2, 7, 8. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Capítulo 2, versos 21 ao 24. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão, esta é agora ossos dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Deus amado, eis a tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, para que possamos entender a grandeza do teu maior propósito para nós, como famílias, até hoje no século 21 e nos séculos vindouros, Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Ontem mesmo nós vimos aqui uma cerimônia que deve ter sido linda, do Francisco e da Cleide. Aqui estava se cumprindo a palavra do Senhor. Um homem, uma mulher, dentro do projeto de Deus para nós. Eu imagino que a alegria não era só do Chicão e da Cleide, mas também da igreja e principalmente do nosso Deus. Irmãos, o maior projeto de Deus foi a criação do homem, do humano. Agora, por que você foi criado? Por que nós fomos criados? Por que nós, como igreja, fomos criados? Já perguntamos sobre isso. Às vezes nós ouvimos pessoas dizerem, eu não sei por que eu vim nesse mundo. Já ouviram isso? Tem pessoa que pergunta, eu não sei por que eu fui criado. Eu não sei por que eu estou aqui. Alguém pode me dizer? Deus criou o homem, criou o ser humano, criou a mulher, para que pudessem ter um relacionamento pessoal com Deus. A partir daquela cerimônia de ontem, Chicão e Cleide, eles vão a todo custo, diante da palavra de Deus, refletirem
a imagem de Cristo, a semelhança de Cristo nos seus lares. Como nós temos feito até aqui. Este é o projeto de Deus, ter criado você, ter criado a mim, para começar a montar a história de Deus na minha família, na sua vida, na sua família. No primeiro capítulo de Gênesis, nós vemos Deus criando toda a criação. Nós lemos que nos versos 26 e 28, nós vemos toda a criação sendo criada. Tudo tinha um propósito, tudo tinha um motivo, uma finalidade. Tanto o homem quanto a mulher foi uma criação especial de Deus, não foi um ato produto da evolução, como pregam. O homem e a mulher igualmente foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Não que nós somos fisicamente igualmente a Deus, mas para nós refletirmos aquilo que Ele é em nós. E nós não entendemos isso. A base desta criação, irmãos, era para que o homem e a mulher pudessem comunicar-se com Deus, ter comunhão com Ele e expressar de modo incomparável o seu amor, a sua glória, a sua santidade na nossa família, no nosso andar neste mundo. No verso capítulo 1, 26, como nós lemos, nós vemos que a palavra de Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele não disse, eu vou fazer o homem. Deus não disse isso. Qual é o verbo que está aí? Quem sabe? Primeira pessoa do plural. Façamos. Quando a pessoa diz façamos, ela não está sozinha, ela está acompanhada por outras pessoas. Quem eram as 3 pessoas que nos criaram, irmãos? Abra sua boca com alegria e diga: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade criou você e criou a mim. Que coisa maravilhosa! Vocês já pensaram nisso? Nós fomos criados. Deus não foi egoísta. Eu sei fazer, eu vou fazer isso. Não, façamos. Os três. E esta expressão, irmãos, é a primeira que reverencia de Deus como Deus triuno. Ali naquele momento é usada a primeira pessoa do plural, nós, indicando a pluralidade de Deus. Para vocês verem como Deus deu valor à nossa vida, deu valor à nossa família, a família de Adão, a família de Eva, a família de Abel, a família de Caim e todas elas até nós. Ele não fez sozinho. Ele chamou a Trindade para participar deste projeto maravilhoso e incomparável na cabeça do mais excelente dos excelentes cientistas. E nós temos cientistas nesta igreja a quem eu devo tanta honra, mas eles hão de concordar comigo à luz da palavra do Senhor. E ali foi, naquele momento, naquele exato momento, o mais importante ato de Deus, que ao criar o homem, Ele parou numa reflexão e disse: façamos. Naquela declaração do façamos estava a Trindade de Deus. Então você foi criado pela Trindade de Deus. Dentro de você, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo invade sua vida e se torna dono de você.
basta você abrir o seu coração. Há muitas pessoas que dizem que veio do boom, que veio de não sei do que veio do planeta, de um ET que parou e deixou. E tanta coisa hilariante por aí, que dá vontade até de chorar. Mas nós que cremos na palavra do Senhor, no plano de Deus para a vida eterna, que também está preparando uma grande cidade que na cabeça de muitos é uma coisa louca, mas para nós não é. O Senhor preparou este plano e que foi o momento mais especial, um momento intenso, um momento profundo, que nem mesmo os anjos, irmãos, poderiam imaginar. A Trindade reunida para elaborar toda a criação. Deus estava absolutamente certo, irmãos, certo do que Ele iria fazer, absolutamente certo. Ele iria fazer aquilo que eles tinham planejado, bem antes da fundação do mundo. No capítulo 2, no verso 15, 16, 17, nós vemos que ele diz assim: ele criou o homem, deixou lá, e ele olhava o homem, ele olhava o Chicão aqui dentro desta igreja. Vou preparar uma varoa. E Deus foi preparando alguém. Alguém trouxe alguém de um lado, de outro. Não, mas não é essa que eu quero. E ele preparou a Cleide. E juntou a Cleide. E aqui ele juntou Eva. E lá ele foi, criou a Eva. E quando ele trouxe Eva para Adão, ele disse: esta é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E foi Adão que deu o nome de Eva, que Deus tinha chamado ela de varoa. E Adão colocou o nome de Eva. Pastor Gessé dizia: essas queridas irmãs, filhas de Eva, nós somos filhas de Eva, glória a Deus, porque Eva foi criada por Deus. E, irmãos, essa ordem de Deus, Adão, e ele pegou Adão, colocou no jardim. Nós cantamos assim: jardim fechado, jardim cuidado, jardim protegido. E Deus coloca Adão ali naquele jardim e diz assim: aqui está Eva, vocês dois vão morar nesta casa. A casa deles não tinha paredes, concreto, mas tinha um jardim cercado. Esta era a casa do casal. E chega lá um momento especial e Deus mostra a Abraão e ele fica muito contente. Irmãos, mas tudo estava no seu lugar. Adão, toda a natureza, Eva, e Deus disse para eles: crescei, multiplicai, frutificai, que venham os teus filhos, e eu os abençoo. Adão, ao ver a Eva, ficou muito feliz. Portanto, irmãos, após ter criado o homem e a mulher, Deus ali colocou em prática aquele propósito lá de trás, quando a Trindade se reuniu para a formação. E ali ele estava instituindo a família. E ali ele estava instituindo a nossa família. Ali ele estava formando uma unidade social e conjugal com Adão e Eva e os filhos que viriam. Pela palavra de Deus, irmãos, nós concluímos que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus para refletirem a glória de Deus, a glória do Pai no relacionamento familiar.
o que nós temos refletido dentro da nossa casa? Seus filhos têm visto você ler a Bíblia? Seus filhos têm visto você dobrar os joelhos, chorar de madrugada? Seus filhos têm visto você orar pelos enfermos, por pessoas que vocês não conhecem? Seus filhos têm visto você se ter compaixão por pessoas que estão no mundo sem Cristo Jesus? Pois naquele momento, Deus estabeleceu 3 propósitos para demonstrar os motivos para qual nós fomos criados. E quais foram, pastora? Refletir a imagem de Deus, reproduzir a imagem de Deus e representar a imagem do reino de Deus na terra. Refletindo a imagem de Deus, nós podemos dizer: cada pessoa foi concebida para ser a portadora da imagem de Deus. Às vezes nós pegamos uma fotografia de alguém e mostramos, de um parente, e mostramos para uma outra pessoa, e a pessoa diz assim: ah, é seu pai, essa foto é seu pai. É meu pai, mas é a imagem do meu pai, não é o meu pai. Então, quando nós vemos pela fé a imagem de Jesus, a imagem de Deus, não é o Deus, ali não é o Deus é, ali só é aquilo que a nossa fé, que a nossa cabeça imagina que ele seja, porque ele é muito mais do que aquilo, porque a própria palavra diz que nenhum olho viu ele como ele é. Irmãos, é muito profundo, é muito profundo. Coloque em prática o seu propósito, que a sua família possa refletir a presença, a imagem de Deus na sua família, na sua vida, através dos seus gestos, das suas atitudes, através da sua devoção à palavra do Senhor, através da sua comunicação com Deus, através de todo o propósito que Ele tem na palavra de Deus. Irmãos, mas a palavra de Deus diz que a responsabilidade nossa em refletir a imagem de Deus, ela não foi nos dada apenas como indivíduos, somente como indivíduo, mas o homem e a mulher foram criados para um relacionamento, e que esse relacionamento é impresso em nós por Cristo Jesus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse relacionamento possa ser exposto ao mundo. De que forma nós podemos expor aquilo que Deus impressou em nós? Ele imprensou em nosso coração, em nosso viver, a sua imagem, a sua semelhança no mundo que nós vivemos. Porque foi para isso que nós fomos criados. Ele nos pintou, irmãos, pintou a igreja, pintou o homem, pintou a mulher, num quadro tão lindo e tão cheio de propósitos espirituais, para nós sermos bênçãos e sermos também abençoados por Ele. A família é o eixo da humanidade, é a célula máter. O futuro da sociedade, da igreja, passam em qualquer circunstância, irmãos, pela família. É na família que os filhos, os pais devem ser felizes e buscarem a felicidade dos seus filhos. Por quê? Para quê? Para podermos contar a verdadeira história da criação do homem, da criação da família ao mundo que está tão perdido. Deus deseja usar as nossas vidas, Deus deseja usar nossas famílias, muito mais do que nós temos feito, muito mais do que Ele tem usado. Ele quer usar a sua família
para que os seus sonhos, os seus desejos, a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar e agir sejam na medida do propósito que Ele fez para nós. Ele quer usar você e sua família na sua casa, na rua, entre os amigos, de forma que a luz de Cristo possa brilhar sempre e vocês atraírem outros a terem a necessidade, a sentir o desejo de conhecer esse Cristo. Também fomos criados para reproduzir a imagem de Deus. Fomos criados e abençoados para reproduzir a imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, 28 diz: e Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra, sujeitai e dominai todo o peixe do mar. Deus ali pronunciou a bênção sobre o homem, ordenando que houvesse a multiplicação. Deus fez a terra para ser habitada, habitada por nossos filhos, habitada pela natureza. E a vida em família, irmãos, é a iniciação para a vida em sociedade. Como nós queremos uma sociedade saudável, uma sociedade com fé em Deus, se nós não refletirmos, se nós não reproduzirmos a imagem de Deus neste mundo. Deus mostra então toda a profundidade, irmãos, da vida conjugal, a primeira na história da humanidade, quando Ele disse: por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir a uma mulher, e já não são mais um, dois é que ali se formam dois. Irmãos, mas infelizmente há uma grande ameaça, uma tremenda ameaça contra a família. Abortos sendo pregado, ideologia de gênero, divórcios, casamento de pessoas de mesmo sexo, drogas, adultérios e toda uma campanha internacional contra a família e o casamento. Por isso, se a família, segundo o propósito de Deus, se a família estiver refletindo, reproduzindo a imagem de Deus, segundo a sua vontade, ela jamais será destruída, porque sobre ela está a bênção do Senhor para todo sempre. Na minha família, na sua família, por mais complicada que seja, por mais desajustada que seja, por mais triste que possa nos parecer, a mão do Senhor está sobre ela. Aceite isso, irmãos. Nós não temos que ter famílias perfeitas aos olhos dos homens. Os homens podem julgar nossa família, mas só Deus conhece o que é e o que está dentro da nossa família. Todos nós aqui temos, a maioria tem filhos que estão lá fora, filhas, marido, mulheres que estão ainda sem o compromisso com Deus. Mas nesta manhã o Senhor está dizendo: no meu maior projeto de vida, eu incluí a sua família. E nós temos que tomar posse disso. Fomos também criados para representar a imagem de Deus no reino de Deus. Paulo, escrevendo lá em 2 Coríntios, ele fala do nosso papel de sermos embaixadores do reino. Como nós seremos embaixadores do reino? Embaixador é aquele que representa. Nós podemos representar o mundo, representar Deus no mundo. Mas como nós vamos representar Deus quando nós temos impresso na nossa vida os desígnios do Senhor desde a fundação do mundo, para que possamos dizer ao mundo que há esperança para ele, que há esperança para a sua família? E eu quero te dizer, irmãos, a sua família não é pouca coisa, não. Não aceite denegrirem a sua família. Não aceite, vi o filho de fulana, a filha de fulana, não sei o quê.
Meu filho está lá, minha filha está lá, meu marido está lá, mas ele está sendo guardado por Deus, porque ele faz parte do projeto de Deus, porque a minha Bíblia diz isso. O que nós temos que fazer é confiar. E sabe por que que às vezes nós, assim como Adão e Eva, lá no jardim, eles viveram tão felizes, tão despreocupados, naquele jardim cercado de flores, frutas, plantas, de tudo quanto era tipo, que eles não perceberam que tinha um inimigo sondando. E havia uma serpente do lado de fora querendo entrar. E muitas das vezes nós deixamos a serpente entrar. E a serpente entrou. Não foi culpa de Eva, não foi culpa de Adão. Foi culpa do pecado. É contra o pecado que nós temos que lutar, irmãos. Não é contra Adão, não é contra Eva, não é contra o nosso marido, não é contra a nossa mulher, não é contra os nossos filhos, mas sim contra o pecado. E essa foi a notícia ruim. É tanto que Deus, quando toda tarde ia lá visitar o casal, e ele chegou, ele não foi perguntar, Eva, foi você que deu lugar? Não, ele foi a Adão. Adão, onde tu estás? Porque o homem é a cabeça da igreja, da família. É dele que Deus vai cobrar a responsabilidade da família. Ele poderia ter ido a Eva, mas é ao homem. O homem vai provar, vai ter que comprovar. Senhor, eu fiz isso, 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 orei tanto, eu jejuei, eu frequentei a igreja, eu dei dízimo, eu busquei. Senhor, mas não quis. Aí cabe a Deus. Mas não adianta o homem culpar a mulher. Não adianta a mulher culpar o homem. Ela tem que culpar o pecado. O pecado da desobediência. E havia essa má notícia. O inimigo queria destruir não Adão e nem a Eva. Ele queria destruir os planos de Deus. Ele queria destruir a família de Deus. Aquele projeto maravilhoso que até hoje nós comemoramos, festejamos, gastamos dinheiro, fazemos festa, recebemos nossos amigos, nossos irmãos para festejar o casamento. E Jesus ama o casamento, Jesus Cristo ama o casamento. Lá no Novo Testamento, ele foi participar das bodas em Caná da Galileia. E lá, quando ele viu uma situação difícil, que o vinho acabou. O vinho significava festa, alegria. E o vinho acabou. E o que Jesus disse? Enchei as talhas, porque a alegria não pode acabar aqui. Irmãos, encha as suas talhas, porque a alegria na sua casa não pode acabar. O vinho não pode acabar. Assim como Jesus festejou com aquele casal, com aquela família lá em Caná da Galileia, ele deseja hoje também festejar na sua casa. Mas Paulo, lá no Novo Testamento, ele veio unir toda essa história do projeto de Deus, do homem, da mulher, dos filhos, da serpente, do pecado. Ele vem dizer para nós: há uma boa notícia. E você quer saber qual é a notícia boa? Amém? A igreja quer saber? A boa notícia é que a Bíblia diz que havia um plano, um remédio. E eu tomo posse desse remédio. Esse plano, esse remédio, Deus já havia fazer seu culto lá em Gênesis, no capítulo 3:15. Quem achar aí pode levantar e ler com muita autoridade, porque lá estava já
apesar de oculto aos olhos dos nossos irmãos lá do passado, mas já estava predizendo, anunciando o remédio que salvaria a nossa família nesse século 21. Alguém pode ler, por gentileza? Glória a Deus que o remédio já está entre nós. E o remédio se chama Jesus. E Jesus vai transformar a sua família, vai curar a nossa família, vai curar a minha família. O remédio já foi preparado lá. Deus quando disse: "Ah, é serpente enganadora, olha, não se preocupe, porque dela, de Eva, vai nascer um que vai pisar a cabeça, a tua cabeça, tu serás esmagada." E assim ele estava dizendo, e aqui contém, irmãos, nesse versículo, a primeira promessa implícita do plano de Deus para a redenção do mundo, para a redenção das famílias. Aqui ele prediz a vitória final da raça humana, aleluia, e Deus contra Satanás e contra o mal. Irmãos, é uma profecia de conflito espiritual, é claro, entre a semente da mulher, Senhor Jesus Cristo, e a semente da serpente, Satanás, e os seus seguidores. Deus promete aqui que nasceria de uma mulher e que ele seria ferido ao ser crucificado, porém ressuscitaria dentre os mortos para destruir completamente Satanás. Aleluia! Satanás, o pecado e a morte, eles não têm poder sobre o nosso Jesus que morreu na cruz. E em Jesus está o remédio para as nossas famílias. Em Jesus está o remédio, está a solução para as nossas famílias. Ah, pastora, mas eu tenho chorado tanto, eu tenho pedido tanto a Deus que traga a minha família, porque só eu venho à igreja, eles ficam dormindo, vão para a praia. Continue orando, continue orando, continue orando, clamando ao Senhor, porque o remédio será aplicado na sua família. Eu creio que será assim. Irmãos, glória a Deus. Paulo lá em Efésios, concluindo a palavra nesta manhã, ele faz a união desses pontos que nós citamos aqui. Gênesis, Novo Testamento, ele une os pontos para nós, revelando a nós a beleza espetacular deste ministério de Deus para nós, para a nossa família. Não tenha desânimo. Você que está nos ouvindo aí pela internet, não sei se está, não tenha desesperança. Continue clamando ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que há coisas que você pede a Deus hoje, que você clama, que você talvez não verá com os olhos carnais, mas em breve nós nos encontraremos todos e nós lá reconheceremos os nossos filhos, os nossos parentes, aqueles por quais a gente orou tanto, e nós vamos dizer: valeu a pena orar por eles. Eles estão aqui conosco na boda do Cordeiro. Continue orando. Está difícil. Está, porque o mundo é sagaz, o mundo é terrível, o mundo é perigoso, o mundo é mentiroso, o mundo tenta tirar a nossa esperança, o mundo tenta nos desanimar, mas quanto mais ele tenta, mais o Senhor nos vivifica, mais o Senhor nos levanta, porque o nosso descanso não é aqui, nosso descanso é na presença do Senhor, e muito em breve nós estaremos lá. E nós vamos ver
tantos irmãos, nós vamos ver tantos parentes que nós oramos e nós não sabemos nem por onde eles andam, mas o Senhor cuida de todo, porque Ele tem a sua mão sobre a nossa família, sobre a nossa parentela, a mesma promessa que Ele deu a Abraão: e tu serás pai de uma grande nação. E a nossa família, Martins, Silva, João Pereira, Andrade, os americanos, os indianos, todos estaremos juntos num grande coral, louvando esse rei e agradecendo a Ele pelo lindo projeto, o projeto de criação da família, o projeto da constituição do lar, começando lá com Adão, lá com Eva, com os filhos deles, que foram vários depois de Caim e Abel, mas que nós estamos hoje aqui, porque Deus tem sustentado o seu projeto até o fim da sua chegada para nos buscar. Continue confiando, irmãos. Está chorando? Cante. Está doendo? Cante. Está difícil? Está difícil, não está fácil não, mas o Senhor vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Amém, amém.